Sabe aquela frase batida de que dinheiro chama dinheiro? Pois é, ninguém te avisa que, antes disso acontecer, é você quem tem que chamar a responsabilidade para si. E eu já vou começar com uma afirmação capaz de incomodar muita gente: não é o primeiro milhão que muda sua vida, são os primeiros 100 mil. Esse número, que parece pequeno para alguns e gigantesco para outros, é o divisor de águas que separa quem só sonha de quem realmente constrói abundância. E não tem nada a ver com sorte, com nascer no lugar certo, com conhecer pessoas influentes ou com ter um QI acima da média. Na verdade, tem a ver com algo que ninguém gosta de ouvir, mas todo mundo precisa aprender: disciplina. A disciplina que você pratica quando ainda não tem praticamente nada, quando o dinheiro parece escorregar pelos dedos e quando o retorno dos seus esforços parece estar zombando da sua paciência. O mais contraintuitivo, e quase cruel, é que os primeiros 100 mil não exigem inteligência financeira avançada. Exigem, na verdade, uma força interna que não aparece em gráficos, a capacidade de continuar quando nada acontece, de economizar quando todo mundo gasta, de investir quando os outros riem, e de acreditar quando os resultados são pequenos demais para animar. É nessa fase que você descobre que riqueza não começa na carteira, começa na cabeça. E quem entende isso cedo, começa a perceber que cada atitude, cada escolha e cada real direcionado com consciência está preparando o terreno para algo muito maior. E aqui vai a parte mais empolgante, e que quase ninguém comenta: depois dos primeiros 100 mil, o jogo muda. Muda de verdade. O capital passa a trabalhar com você, e não apenas para você. O dinheiro começa a trazer mais dinheiro, e você finalmente sente o gostinho da abundância acontecendo na prática. Mas essa virada só chega para quem sobrevive à fase mais difícil, mais lenta e mais silenciosa da jornada. E é exatamente isso que você vai descobrir agora: o que ninguém te explica, o que ninguém te prepara para viver, e o que realmente faz dos primeiros 100 mil o passo mais importante de toda a sua vida financeira. E antes de seguirmos, se você está gostando do conteúdo desse canal, já deixa seu like, e nos segue para não perder nada. Acredito que você irá mudar sua realidade financeira com nossa ajuda. Eu sempre senti que juntar os primeiros 100 mil era como tentar subir uma montanha com uma mochila cheia de pedras. Cada passo parecia pesado, lento e, sinceramente, meio injusto. No começo, não existe alavancagem, não existe juros compostos fazendo mágica, não existe aquela sensação de abundância que muita gente gosta de exibir. Existe só eu, meu trabalho e uma disciplina quase teimosa que me mantinha firme mesmo quando o dinheiro não rendia praticamente nada. Era como encher um balde furado com uma colher. Cada avanço era mínimo, mas era avanço. Aos poucos, comecei a perceber que essa fase inicial não era sobre retorno, e sim sobre construir postura emocional. Eu aprendi a segurar impulsos, aprendi a tratar dinheiro como ferramenta, não como passatempo. E por mais duro que fosse, comecei a entender que essa etapa moldava meu caráter. E, lá no fundo, eu já sentia que algo muito maior estava sendo preparado para mim. Eu costumava me comparar com outras pessoas e pensar que estava ficando para trás, porque enquanto meus centavos de rendimento mal apareciam, parecia que todo mundo vivia uma vida de abundância. Mas eu logo percebi que a realidade é bem diferente das aparências. Eu entendi que, nesse começo, a melhor estratégia era diminuir o ruído e fazer o que estava ao meu alcance. Aumentar minha renda de alguma forma e direcionar cada pedaço de dinheiro para formar meu primeiro capital. Fiz freelancer, vendi coisas que estavam paradas em casa, aprendi habilidades rápidas como edição simples e social media. Coisas pequenas, mas que me davam a sensação de que eu estava construindo algo, tijolo por tijolo. Cada ação reforçava minha disciplina e me lembrava de que eu realmente tinha controle sobre meu progresso. E isso deixou a jornada menos assustadora, quase como se eu tivesse achado uma bússola no meio da neblina. Se juntar os primeiros 100 mil fosse um videogame, seria o modo hardcore, sem direito a poderes especiais. Eu ria sozinho quando pensava nisso, porque era exatamente assim que eu me sentia, jogando no nível mais difícil, onde o dinheiro cresce devagar demais e testar minha disciplina parece ser o objetivo principal. Muitas vezes olhei meu extrato e pensei: sério?
Tudo isso para isso. Mas eu também percebi que esse início é a blindagem mental que ninguém conta. É aqui que eu aprendi a não cair em promessas de ganho rápido, a não me deixar levar por ilusões, a não confundir abundância com ostentação. A cada mês que eu mantinha o foco, eu sentia meu mindset ficando mais forte. E, mesmo que esse início seja duro, eu comecei a notar sinais de um ponto de virada. Um ponto que muda o jogo e me prepara para o próximo estágio, onde as coisas começam a ficar bem mais interessantes. Quando finalmente entendi que riqueza não nasce do nada, mas sim do meu próprio capital trabalhando por mim, algo mudou dentro de mim. Eu percebi que enquanto eu dependesse só do meu esforço físico e mental, meu dinheiro cresceria devagar demais e eu não queria viver eternamente trocando horas por moedas. Foi aí que eu comecei a encarar cada real como um pequeno funcionário que precisava ser contratado, treinado e colocado para trabalhar. Essa visão trouxe uma sensação de abundância diferente, mais sólida, mais real. Eu parei de lutar apenas para ganhar mais e comecei a lutar para manter a disciplina de poupar regularmente. Mesmo quando a tentação de elevar o estilo de vida batia forte, eu respirava fundo e lembrava: não agora, ainda não. E, curiosamente, cada escolha consciente parecia abrir mais portas, como se o universo recompensasse quem trata o dinheiro com responsabilidade. Isso começou a me mostrar um caminho que eu ainda estava descobrindo. Eu percebi que, se deixasse meu padrão de vida crescer na mesma velocidade que minha renda, jamais teria capital suficiente para investir. Foi um choque, confesso, mas um choque necessário. Comecei a aplicar estratégias simples, mas poderosas, automatizar investimentos mensais, separar uma porcentagem fixa para a formação de patrimônio e nunca mexer nesses valores sagrados. Coloquei meu dinheiro para trabalhar em coisas que faziam sentido. ETFs como BOVA11 e IVVB11, ações de empresas sólidas como o EG e Itaú, e até renda fixa com boa taxa de retorno para equilibrar o jogo. A verdade é que não faltam opções, falta só disciplina. E quanto mais eu mantinha o foco, mais meu capital começava a crescer de forma lenta, mas consistente. De repente, eu não era mais apenas trabalhador, eu começava a virar dono de capital. E essa mudança de identidade faz toda a diferença. A parte mais interessante dessa fase é perceber que os retornos começam discretos, quase tímidos, mas eles trazem um tipo de abundância silenciosa que ninguém percebe a não ser eu. Cada pequeno rendimento era como um lembrete de que algo estava acontecendo nos bastidores, mesmo quando eu estava dormindo. Eu comecei a confiar mais no processo e menos nos impulsos. Foi aí que, de forma natural, comecei a sentir que meu dinheiro estava, finalmente, aprendendo a trabalhar melhor do que eu. A sensação de ver os retornos crescendo aos poucos reforçava a ideia de que a disciplina não era só uma virtude, era uma estratégia de vida. E, conforme meus investimentos ganhavam ritmo próprio, eu comecei a notar sinais de uma virada ainda maior no horizonte. Algo que, no fundo, eu já imaginava que exigiria mais do que apenas técnica. Quando entrei na fase em que o capital já estava crescendo, ainda que devagar, descobri algo que ninguém me avisou. O jogo agora exigia um tipo de disciplina ainda mais profunda, aquela que não aparece nos vídeos motivacionais. É a disciplina de continuar fazendo certo mesmo quando parece que nada está acontecendo. É a tal resistência psicológica ao tédio. Eu achava que construir riqueza seria empolgante o tempo todo, mas a verdade é que, muitas vezes, eu só observava meu dinheiro render valores pequenos, quase simbólicos. E aí eu percebi que a abundância não nasce de grandes saltos, nasce da constância quase monótona. Era como assistir a tinta secar, chato, mas necessário. Ainda assim, cada centavo reinvestido era um lembrete silencioso de que o jogo estava andando, mesmo que lentamente. E foi justamente essa monotonia que começou a me preparar para algo maior. Com o tempo, percebi que minha mente era o maior campo de batalha. Era fácil demais me distrair, querer acelerar o processo ou até duvidar se isso realmente ia funcionar. O mais curioso é que, quando o capital ainda é pequeno, a tentação de desistir é enorme, porque parece que o esforço vale mais do que o resultado. Mas foi aí que eu descobri uma verdade poderosa.
Disciplina não é sobre força, é sobre hábito. Então, criei rituais para manter minha mentalidade alinhada. Lia livros como O Investidor Inteligente, A Psicologia Financeira e Quem Pensa Enriquece, que me lembravam diariamente que riqueza é um jogo de longo prazo. Eu também analisava minhas próprias falhas e ajustava o rumo sem culpa. E, quanto mais eu treinava essa mentalidade, mais eu sentia meu dinheiro, mesmo pouco, ganhar força. Era como se eu estivesse afinando meu instrumento para, mais adiante, tocar músicas mais complexas. E então, sem aviso, eu comecei a perceber os primeiros sinais da virada. Foi sutil. Os rendimentos começaram a crescer num ritmo que finalmente ultrapassava o que eu colocava com meu próprio trabalho. Pela primeira vez, vi claramente o capital correndo na minha frente, enquanto eu apenas acompanhava o passo. Aquilo mudou tudo. Eu senti uma onda de abundância misturada com surpresa, quase como se meu dinheiro dissesse: agora deixa comigo. Mas só cheguei ali porque tive a disciplina de atravessar a parte chata, silenciosa e quase invisível do processo. E essa virada, essa aceleração natural, parecia apenas o início de um novo capítulo. Um capítulo que, até então, eu só tinha ouvido falar, mas nunca imaginado sentir tão de perto. Agora eu quero que você pare por alguns segundos e reflita com honestidade. Se nada mudar a partir de hoje, onde exatamente você vai estar financeiramente daqui a 5 anos? A maioria das pessoas evita essa pergunta porque ela dói. Mas é justamente essa dor que separa quem apenas sobrevive de quem constrói abundância de verdade. O dinheiro que você ganha hoje não define seu futuro, o que define é como você se comporta com ele quando ninguém está olhando. Cada escolha cotidiana, cada gasto automático, cada desculpa repetida é um treino silencioso para continuar no mesmo lugar ou para evoluir. A verdade é simples, mesmo que seja desconfortável. Disciplina não é sobre ganhar mais, é sobre respeitar o que já passa pelas suas mãos. É entender que pequenas decisões, feitas de forma consistente, acumulam um poder absurdo ao longo do tempo. Não existe transformação sem constância. Não existe riqueza sem paciência. E não existe abundância duradoura sem assumir a responsabilidade total pela própria vida financeira. Quando você começa a aplicar isso, algo muda por dentro. Você deixa de esperar soluções externas e passa a se tornar a solução. Então eu te provoco: o que você pode fazer ainda hoje? Cortar um gasto inútil? Investir o primeiro valor, mesmo pequeno? Estudar por 30 minutos algo que pode aumentar sua renda? Ler um capítulo de um livro que expanda sua mentalidade? Porque não é sobre fazer tudo de uma vez, é sobre não parar mais. Cada passo reforça sua identidade como alguém que constrói, não como alguém que apenas reage às circunstâncias. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe essa chama apagar. Se inscreve no canal, ativa as notificações e continua aprendendo comigo. Aqui a gente fala de dinheiro sem ilusão, de abundância sem fantasia e de disciplina como estratégia de vida. Esse é o seu convite para sair do automático, assumir o controle e começar, de verdade, a mudar o rumo da sua história.